estimado Padre Marcos Vinícius, queridos diáconos, José Rui, Roberto, seminaristas, religiosas, religiosos, nossos irmãos arautos do Evangelho, leigas, consagradas, querido povo de Deus, e uma saudação muito carinhosa também à Irmandade do Santíssimo Sacramento aqui da Catedral. Os queridos irmãos e irmãs, a cerimônia de hoje, a vigília pascal, que encerra solenemente o Tríduo Pascal que começou na Quinta-feira Santa, na missa vespertina da Ceia do Senhor, é uma cerimônia ímpar. Por quê? Porque ela é, acima de tudo, o grande louvor que toda a criação dá a Deus pela admirável misericórdia que Ele nos oferece em Jesus Cristo. Mas é também uma grande catequese que culmina, por assim dizer, a iniciação cristã. Nas primitivas comunidades cristãs do dia de hoje, esta noite santa, os catecúmenos, ou seja, aqueles que se preparavam para o batismo, para receberem os sacramentos da iniciação cristã, eram batizados, crismados e recebiam pela primeira vez o corpo do Senhor. Esta celebração, com tantas leituras, alguém poderia se perguntar, mas por que tantas leituras? Se nós prestarmos bem atenção, tudo começa lá fora, com a bênção do fogo novo. É a luz de Cristo que ilumina as trevas, a escuridão da humanidade, com seu brilho, com seu fulgor, e nos faz todos adentrar no santuário, na morada de Deus, simbolizada pelo templo. E estava mergulhado na escuridão, porque o Senhor adormecia. A sua luz é a primeira a se postar na entrada do templo, que nós temos acesso pela graça batismal. Por isso trazemos nossos pequenos círios, que são acesos no círio pascal. A partir daí, adentramos no santuário de Deus. Não um santuário feito por mãos humanas. Este aqui é um símbolo, é uma figura do santuário eterno, no qual Jesus Cristo, com sua morte e ressurreição, nos fez entrar. A segunda leitura de hoje do ofício de leituras para aqueles que costumam fazer o ofício das leituras é de um autor anônimo do IV século. E num dado momento deste texto, ele diz: eu não te ponho, diz a Adão,
e a toda a descendência que jazia na morte: eu não te ponho mais no paraíso, mas te faço adentrar os tabernáculos eternos, te ponho num trono de glória e faço que sejas adorado pelos anjos como Deus, embora não sejas Deus. Isso traça para nós a grandeza dessa noite. O círio pascal, figura do Cristo ressuscitado, foi aceso com a chama do fogo novo, abençoado lá fora. Nossos círios foram acesos nele, e a partir daí entramos na igreja. Foi proclamado solenemente o precônio pascal, precônio que chega a dizer: ó feliz culpa de Adão, que há merecido tão grande Redentor. Aqui, meus amados irmãos, as leituras que se sucederam desde a primeira do livro do Gênesis, passando pelo sacrifício de Isaac, Moisés e a longa travessia pelo deserto, toda aquela epopeia da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, os profetas que, se de um lado anunciavam a salvação, do outro lado denunciavam, colocavam a nu os pecados do povo, as suas infidelidades. Por que tantas leituras intercaladas por salmos que louvam, que bendizem a Deus por sua fidelidade à criatura humana, obra de suas mãos? A criatura humana que ele jamais abandonou, como nos disse uma das leituras dos profetas, em atenção à santidade do seu nome. Meu nome é santo e vós o profanais. Eis que derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados das vossas imundícies. Retirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Tudo isso, todas essas passagens já nos falavam de Cristo, já nos falavam daquele que viria para completar de forma admirável a criação de Deus. Já falavam de Cristo quando pronunciavam a água regeneradora do batismo. Já falavam de Cristo na coluna luminosa que guiava os hebreus pelo deserto afora. Já falava de Cristo em tantas expressões da misericórdia e da bondade do Criador para com a criatura. Meus queridos irmãos e irmãs, ao término da 7ª leitura, entoamos o hino do Glória. Com júbilo, com intensa alegria, os sinos voltam a repicar. A vida brota de onde surgirá a morte. Tudo se faz novo, o que era velho se levanta. A vida vence a morte. O luto que cobria a humanidade
véu que nos separava da expressão máxima do amor de Deus por nós caiu, e nós contemplamos o momento da glorificação maior de Deus, na mais absoluta contradição que a história humana já conheceu. A glória de Deus no Filho crucificado. Eis o grande sentido do descerramento deste véu. Não vemos aqui a imagem do ressuscitado, porque Ele está já no meio de nós. Contemplamos o seu momento máximo de glória na cruz, porque foi na cruz, na árvore da cruz, que a ressurreição da humanidade começou. No grande paradoxo, como vimos na leitura do livro do Gênesis, em Abraão, a quem foi prometida por posteridade, que era estéril, teve um único filho, e esse filho foi pedido por Deus, e na fé, Abraão ia sacrificá-lo. Grande paradoxo. Uma posteridade prometida e a morte do único sinal de esperança dessa posteridade seria imolado. Seria, porque se em Isaac já havia uma figura de Cristo, trazendo nos ombros a lenha para o próprio sacrifício, como Cristo trouxe a cruz dos seus ombros, num dado momento, Isaac passa a ser imagem da humanidade, salva pelo Cordeiro. Essa humanidade que hoje rejubila por um acontecimento inaudito, que nós não temos ainda condições de compreender na sua plenitude. Muito bem diz São Paulo, quando proclama que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não foi capaz de perceber, isto mesmo Deus preparou para aqueles que o amam. O pregônio da Páscoa também nos diz que só à noite conheceu a hora da glória, em que Cristo, vitorioso sobre a morte, se levanta do túmulo. Os paradoxos, ou seja, a maravilha de Deus que se manifesta nos contrastes, acompanha a história da humanidade até os nossos dias. Por isso, muitas vezes, quando Maria não entendia o que se passava, quando ela também não entendeu a hora da cruz, sexta-feira, ontem, vimos-la lacrimosa, com o coração transpassado, mas oferente, virgem oferente que sabe ouvir e acolher com fé a palavra de Deus. Jesus se ofereceu na cruz ao Pai por nós, e ela fez o mesmo com Ele. Entregou o fruto bendito do seu ventre, entregou o fruto bendito da humanidade, humanidade que outrora estendera a mão para o fruto maldito.
os paradoxos. Tudo está consumado. A redenção foi operada. Por isso, muito bem foi colocada aquelas faixas ali ao lado do crucificado. Eis que faço novas todas as coisas com a sua ressurreição. E do outro lado, é para nós, é tempo de recomeçar, é tempo de ressurgir, é tempo de compreender que nos escombros de uma cidade assolada por uma catástrofe surgirá pela tenacidade, pela força, pela fé, pela esperança, pelo espírito solidário de um povo, uma nova